Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Sou boleira desde menina e vivi a vida toda montando bolos, fazendo salgados. Essa sempre foi a minha paixão. Na verdade, era a paixão do meu tio Messias. Aprendi com meu tio a preparar todos os tipos de bolos e salgados. Ele era mestre, mas infelizmente a bebida acabou com o tio Messias. Ele se rendeu à branquinha e nunca mais voltou a fazer o que mais gostava. A desilusão amorosa o levou para as sarjetas. E mesmo a vovó indo buscá-lo, ele pedia pelo amor de Deus para a mãe deixá-lo em paz. Até que um dia ele desapareceu e nunca mais voltou. Anos mais tarde, soubemos que o nosso tio tinha morrido. Minha avó viveu anos de sofrimento, achando culpada por não poder ajudar o seu único filho homem. E morreu infeliz. Desde o sumiço do meu tio, a minha avó nunca mais sorriu. Meu tio, além dos ensinamentos, me deixou as receitas que ele mesmo desenrolava. E eu agarrei os caderninhos dele e me joguei de cabeça no mundo da confeitaria. E aos 19 anos, eu já tinha o meu próprio negócio. Conheci o Isidoro no posto de gasolina. Ele era o gerente do estabelecimento. E como eu só gostava de colocar o combustível naquele posto, fomos criando uma certa afinidade, sem contar que ele era bem gatinho. Um dia, a gente conversando, ele falou que o aniversário dele estava próximo e que nunca tinha ganhado um bolo. Por ter sido muito pobre, a mãe jamais fez alguma coisa para que ele pudesse soprar uma velhinha. Fiquei com o coração partido e pensei, nossa, uma criança nunca ter recebido um bolo? Era muito doído. Sem falar nada, preparei um bolo. E no dia do aniversário do Isidoro, eu fiz uma surpresa para o meu novo conhecido. Acreditem, pensa num homem grandão chorando. Isidoro ficou tão feliz que chorou de emoção e disse que não sabia nem como me agradecer. Fiquei feliz pela felicidade dele, sabe? E disse que não precisava agradecer, que eu tinha feito mesmo de coração. No meio do estabelecimento, ele chamou o pessoal que trabalhava com ele e cantamos o parabéns que ele tanto sonhava. O homem ficou tão emocionado que dedicou o primeiro pedaço para a mãe, que já estava no céu, e o segundo deu para mim. Depois desse dia, passamos a nos falar com mais frequência. Ele me deu o número do posto e eu passei o telefone da minha confeitaria e da minha casa. Assim, realmente, eu não tinha como não atendê-lo. Meu carro quebrou e eu fiquei um bom tempo sem aparecer no posto. Mas como Isidoro tinha o meu número, ele me ligou e me convidou para um passeio no domingo. E eu aceitei. Tivemos um domingo maravilhoso, almoçamos fora e no finalzinho da tarde ainda aproveitamos para assistir um filme no cinema. Quando nos sentamos para assistir o filme, o Isidoro pegou na minha mão. Ficamos ali de mãos dadas o tempo todo. Ele não tentou um beijo, não tentou me abraçar, não. Ele foi super respeitoso. Mas quando fomos nos despedir, ele me deu um selinho e falou que no próximo encontro iria querer um beijinho um pouco mais apaixonado. Eu achei o Iso tão gentil, tão romântico, tão fofinho. Passei a sonhar com ele todos os dias e percebi que estava apaixonada.
Era a primeira vez que eu me apaixonava por alguém. Comentei com os meus pais e o meu pai pediu para levá-lo em casa, porque ele queria ver a cara do cabra e saber quais eram as verdadeiras intenções dele. Nos encontros seguintes que eu estive com o Iso, eu comentei que os meus pais queriam conhecê-lo e ele se prontificou. Disse que tudo bem e eu levei o meu novo pretendente na minha casa. Isidoro foi muito simpático com os meus pais. Ele também era do norte e acabou cativando meu pai, contando como andava a cidade que há muito tempo meu pai tinha deixado para trás. Ele falou para os meus pais que estava com a intenção de namorar comigo e na frente deles ele fez o pedido e eu aceitei. No dia seguinte, me levou no apartamento que dividia com o primo. E eu não gostei muito, porque o primo dele não tinha cara de bons amigos. Me tratou com frieza e se trancou no quarto. Mas o Iso falou que o primo dele era assim mesmo e que eu não ligasse, porque o aluguel era dividido em 2 e o mesmo direito que o primo tinha, ele tinha também. Por isso, aquela foi a única vez que apareci por lá. Achei melhor somente ele vir em casa para namorar. Isidoro era apressado e tinha muita pressa em se casar. Queria porque queria ficar noivo e por isso em 3 meses de namoro ficamos noivos. Ele escolheu e comprou uma aliança linda, gigante, sabe, daquela que a gente vê de longe. Ele falava que aquela argolinha era para espantar os urubus. Meu pai pegou férias e queria muito voltar na sua terra natal, mas não queria ir sozinho, porque a mamãe bateu o pé e disse que não iria de jeito nenhum. E como meu noivo em poucos dias entraria de férias, ele mesmo sugeriu que iria com o papai. Assim eles podiam ficar na casa da irmã dele. Convenceu o meu pai e os dois embarcaram juntos para Belém do Pará. Nunca vi o meu pai tão animado como ele estava. E foi até bom ele fazer aquela viagem, porque papai estava precisando desestressar e desacelerar, porque o trabalho dele era muito estressante. Ficou eu e mamãe sem os nossos amorzinhos. E assim que o papai embarcou, a minha mãe começou a chorar, dizendo que já estava com saudades e que deveria ter ido, e que da próxima vez ela não ia deixar o xodozinho dela viajar sozinho. Fiquei 20 dias com a mamãe chorando de arrependimento, mas quando finalmente eles retornaram, mamãe encheu o papai de beijos, abraços e disse que nunca mais iria se separar dele assim por muitos dias. Eu queria saber de tudo, como tinha sido a viagem, como era a família do Isidoro, e o meu pai só encheu de elogios, tanto o genro como toda a família. Papai estava orgulhoso, porque por onde eles passavam, o Isidoro fazia questão de apresentá-lo como o grande sogrão. E falou que a irmã dele era muito hospitaleira e que o povo do Isidoro era imenso, parecia um formigueiro. Quanto mais gente vinha, mais gente se amontoava. Isidoro trouxe para mim e para minha mãe lembrancinhas da viagem. E eu senti que já era hora de darmos um passo mais à frente. E comentei com ele que gostaria de marcar a data do nosso casamento. Isidoro pulou de alegria, falou que queria muito e que na cabeça dele já tinha uma data, 15 de junho, e eu concordei. Fomos ao cartório e marcamos a data e começamos o preparativo para o nosso casamento. Uma certa noite, o meu noivo, depois de termos ido ao parque, ele me falou que não estava aguentando mais e que queria muito que a gente
tivesse uma experiência mais íntima, já que estávamos com a data marcada e que ele, como homem, já não estava mais aguentando e que estava subindo pelas paredes. Ele frisou que entendia o meu lado, mas eu precisava entender o lado dele também, e que não estava fácil ficar só nos beijinhos e abraços. Sinceramente, eu não gostei, porque na minha cabeça eu tinha o sonho de me casar virgem, de véu grinalda, era o meu sonho de menina, e por mais que eu amasse o meu noivo, eu não queria ceder. E por conta disso, brigamos pela primeira vez. Isidoro disse que eu estava sendo radical e que muitas garotas na minha idade dormiam com seus namorados e que a gente já estava muito evoluído para esperar até o casamento. Mas eu fui firme e no meu propósito não me entreguei ao meu noivo. E a partir daí, as coisas foram ficando diferentes entre nós. Isidoro não aparecia mais nos finais de semana. Parou de me ligar com frequência e eu fui percebendo que ele estava distante. Um dia conversei com meu noivo e falei para ele parar de ser infantil e que junho logo estaria aí. Mas o Isidoro tinha se transformado em outro rapaz da noite para o dia e por isso ele foi curto e grosso comigo e falou assim: ou você me dá o que eu quero ou a gente vai terminar. Fiquei chocada com o modo que ele falou comigo e disse para o meu noivo que tudo entre nós então estaria terminado. E terminamos. Meus pais ficaram surpresos quando eu contei o motivo do nosso término e acharam ótimo que eu dei um basta e que se ele estava tentando algo antes é porque só queria fazer aquilo e depois desaparecer. Meu pai foi o que mais ficou indignado. Bastaram 10 dias para eu não procurá-lo que ele apareceu com a maior cara de pau em casa, pedindo desculpas para mim, para os meus pais e falou que iria se comportar direitinho. Voltamos a namorar e um dia eu apareci no posto de gasolina para colocar gasolina e vi que o meu noivo não estava. Fui até o outro gerente que não me conhecia e perguntei do Isidoro. E ele disse que o Isidoro tinha faltado para levar a filha no médico. Filha no médico? Eu nunca soube que ele tinha uma filha. Por isso eu falei que ele deveria estar confundindo o Isidoro com outro gerente. Mas ele me garantiu que não, que o Isidoro morava com uma mulher e tinha uma filha de 9 anos com ela. Na hora eu quis morrer. Não era possível. O Isidoro não podia ser tão picareta assim. E por mais que eu tivesse ficado nervosa, eu tentei não demonstrar. Paguei o combustível, cumprimentei os frentistas, peguei o meu carro e disparei a chorar. Chorei tanto que precisei estacionar num lugar para não causar uma batida. Fiquei arrasada. Aquilo só podia ser uma grande confusão. O Isidoro não tinha filho. Bom, pelo menos ele nunca comentou. O meu noivo tinha ido viajar com o meu pai e o apresentou como sogro para toda a sua família. Eu sabia que existia pessoas dissimuladas, mas assim como o Isidoro, não, isso era demais. Não comentei com ninguém e no final da noite ele me ligou e eu falei que tinha passado no posto e ele não estava. E o Isidoro, sem demonstrar nervosismo, nada, ele falou que tinha ido ao banco resolver um problema e logo mudou de assunto. Mesmo ele parecendo falar a verdade, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha e passei a investigar a vida do meu noivo. Eu fazia várias perguntas,
perguntava sobre ter filhos e ele dizia que o sonho dele era ser pai, ter muitos filhos e principalmente comigo. Mas algo dentro de mim dizia que o Isidoro me escondia alguma coisa e por isso falei que se ele tivesse que me contar alguma coisa, que ele falasse. Mas o Isidoro falou que não estava me entendendo e que aquela nossa conversa estava ficando chata. Como eu era dona e proprietária da minha confeitaria, um dia eu saí mais cedo, quase perto da hora que o Isidoro voltava para casa, e o segui. Eu não estava com o meu carro. Eu peguei o carro de uma amiga e deixei o meu com ela. Segui esse miserável e vi quando ele desviou o caminho e foi por uma direção completamente oposta que ficava o apartamento. Isidoro entrava numa rua, outra e, por fim, estacionou numa rua sem saída e entrou num quintal onde tinha muitas casas. E eu fiquei sem saber em qual casa ele tinha entrado. Resolvi voltar para casa e aos prantos contei tudo para minha mãe. Ela ficou horrorizada e me disse para tirar aquela história a limpo com o próprio Isidoro. Fiquei aguardando ele me ligar, mas naquela noite ele não me ligou. No sábado de manhã, antes de ir trabalhar, resolvi dar uma passada no apartamento que ele dividia com o primo. Quando eu apertei a campainha, o primo do meu noivo apareceu com uma cara que havia acabado de acordar e eu falei: "Bom dia, Tavares. Eu gostaria de falar com Isidoro. Será que você poderia chamar ele para mim, por favor?" O primo do meu noivo ficou me olhando sem entender nada. E com muito custo, ele disse que o Isidoro não morava ali e que se eu quisesse encontrar, teria que ir a outro bairro. Minha desconfiança tinha fundamento e por isso eu disfarçadamente disse: "Ele mudou?" O Tavares, um pouco impaciente, respondeu: "Minha filha, meu primo é casado e não mora aqui não." Minha alma saiu de mim e eu fiquei tão nervosa que comecei a suar. Ele é casado? Desde quando? Ixi, tem mais de 9 ou 10 anos. Inclusive, ele mora na casa dos fundos do quintal da mãe dela. E aquela vez que ele te trouxe aqui, eu falei que era a última vez que eu iria permitir que ele enganasse as moças. Eu, sem entender direito, perguntei: "Como assim ele engana as moças?" Eu estava completamente desolada. Naquela manhã, o primo dele me contou toda a verdade. Segundo Tavares, era costume do Isidoro arrumar namoricos e prometer casamentos. E no final, ele sempre arrumava um jeito de terminar tudo. E somente naquele ano, eu era a terceira namorada que ele arrumava. O primo dele pediu para eu sair da vida do Isidoro, porque ele iria fazer comigo o que fez com várias outras. E além da filha da relação, ele tinha mais 2 meninos desses rolos que ele vivia arrumando. Olha, não fui trabalhar. Voltei para minha casa e contei tudo aos meus pais. Meu pai ficou tão revoltado que quis pegar o Isidoro, mas a mamãe e eu controlamos e pedimos pelo amor de Deus para ele deixar aquele homem para lá. Se ele era capaz de viver essas mentiras, o que mais ele não era capaz? Tão descaradamente, o Iso veio na minha casa, entrou, conversou normalmente com os meus pais e quando eu apareci na sala eu falei: "A gente já sabe de tudo. A gente já sabe que
que você tem uma mulher e uma filha. Isidoro ficou vermelho, laranja, tentava se explicar, mas cada vez se enrolava mais e, por fim, acabou confessando a verdade. Mais uma verdade que só convencia ele. Devolvi a aliança e falei que tudo entre nós estava acabado. Foi muito difícil para mim passar por aquela situação. Eu estava muito apaixonada pelo Iso e acreditava cegamente que ele seria o meu marido, o pai dos meus filhos. E mesmo amando aquele homem, eu o risquei de toda a minha vida. Desmarquei a data do nosso casamento e segui em frente. Várias vezes eu me encontrei com o Iso, assim por acaso. Ele tentava conversar, dizia que não era nada daquilo, mas eu fui forte e resisti. Meses depois do acontecido, eu descobri que o Isidoro tinha levado uma surra de ficar com as pernas quebradas. Tudo porque ele seduziu uma moça menor de idade e o pai dela descobriu que ele era casado e bem mais velho do que ela e que não queria assumir a barriga que deixou na jovem. Honestamente, não tive dó. Eu achei que ele bem que mereceu uma surra daquela. Assim, quem sabe, ele aprende. Eu estava muito focada no meu trabalho quando eu conheci o Ramon, um cliente que queria o bolo perfeito para comemorar o aniversário de bodas de prata dos seus pais. Ramon era solteiro, sem filhos e estava em busca de um amor. Ele era do tipo romântico que mandava flores e abria a porta do carro. O Ramon parecia ter saído de um filme de romance. Era muita perfeição para um homem só. E quando ele me convidou para sair, dizendo que tinha gostado de mim, eu nem acreditei. Fui cautelosa, sem pressa. Ramon também era bem devagar nessa parte e queria as coisas bem certinhas. E a gente foi se curtindo, se gostando. Passei a frequentar a casa dele e ele a minha. E algum tempo depois, demos início ao nosso namoro. E no pedido de noivado, Ramon fez um jantar surpresa. Convidou sua família, a minha, e ali colocou o anel de noivado no meu dedo e me pediu em casamento. Organizamos todos os preparativos e no dia 29 de setembro eu fui levada ao altar pelo meu pai. Nos casamos, tivemos 3 filhos, Bárbara, Denise e Juninho. E cada dia que passa, eu tenho mais certeza que me guardei para o homem certo.